Olá, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que Deus tem uma linguagem de amor? Uma maneira que ele se sente verdadeiramente amado? Uma forma que você consegue arrancar um sorriso de Deus? Eu quero te fazer uma outra pergunta. Você ama Jesus? Ama verdadeiramente? Então, eu vou te contar essa linguagem. Ela é a obediência. Vamos lá comigo em João, capítulo 14, ver o que Jesus fala sobre isso. A partir do versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e faço o que meu Pai me ordenou, levantem-se e vamos-nos daqui. Então, aqui Jesus fala, Quem são as pessoas que amam a Ele? Então, são as pessoas que obedecem a Ele, guardam a sua palavra. E no versículo 31, ele dá o exemplo. Então, ele fala que para que o mundo saiba que eu amo o Pai, eu faço o que o meu Pai me ordenou. Então, ele mesmo fala e dá o exemplo. Ele faz o que o Pai ordena. Então, porque ele ama o Pai, ele obedece ao Pai. Então, aqui ele fala e ele dá também o exemplo. E eu te pergunto novamente, você ama Jesus? Ama mesmo? Então, vamos continuar. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, Deus mandou uma mensagem para o rei Saul, através do profeta Samuel, que ele iria castigar os amalequitas por terem atacado Israel na saída do Egito. Deus ordenou que ele atacasse os amalequitas e destruísse tudo e não poupasse nada. Essa foi a ordem que Deus deu para o rei Saul. Mas Saul poupou o rei deles, dos amalequitas, o Agag, e o melhor dos bois e das ovelhas. E quando Samuel foi falar com ele, ele disse que deu a desculpa de que era para oferecer em sacrifício ao Senhor. Então, lá em 1 Samuel capítulo 15, nos versos 22 e 23, vamos ler o que o Senhor fala através do profeta Samuel para o rei Saul. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então aqui o Senhor compara a rebeldia como um pecado de idolatria. Então, uma obediência parcial, que foi o que o rei Saul fez, já é um sinal de um coração rebelde. Deus deseja a nossa obediência interna e completa. 99,9% não serve, tem que ser 100%. Porque ele se entregou primeiro por nós 100% na cruz, então ele não aceita menos do que isso de nós. Porque antes de cobrar alguma coisa de nós, ele já fez por nós primeiro. Então, Jesus, ele sempre demonstra misericórdia ao pecador arrependido, mas logo em seguida ele também sempre alerta: vá e não peques mais. Ou seja, ele te aceita como você está, mediante ao seu sincero arrependimento dos seus pecados, mas ele transforma a sua vida. Não há condição para a salvação, isso é um fato. Ela é pela graça, mediante a fé no Filho de Deus. Mas o salvo, ele sempre responde com santificação. E santificação não é perfeição, Não é você ser perfeito, é você ser escolhido, separado para um propósito. A justificação e a santificação, elas andam juntas, de mãos dadas, como os dois lados de uma mesma moeda. A moeda é uma coisa só, mas ela tem ali os dois lados que faz com que ela seja uma moeda. Nenhuma obra nos salvará, mas a santidade será uma das evidências da nossa salvação. A não ser nos casos de leito de morte,
como foi o caso daquele ladrão lá na cruz com Jesus, né? Ele não teve tempo, né, de mostrar a santificação, né? Então ele foi justificado através de Jesus e Jesus falou para ele, né, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, tirando esses casos, todos os outros casos das pessoas que têm tempo de vida, elas testificam com as suas obras, né, a salvação, que é através da santificação, né? Ser uma pessoa separada, diferenciada, escolhida por Jesus, para cada dia mais parecer com Ele aqui nessa terra. Essa é a nossa missão. Não tem como você ter se convertido sem ter também uma mudança de comportamento, porque conversão significa mudar de direção. Você está caminhando para uma direção, aí você para, né, se converte e começa a caminhar em outra direção, na direção de ter a mente de Cristo, a cada dia mais e mais parecer com Cristo, cumprir a sua missão, levando as outras pessoas também nesse caminho. Um exemplo que eu dou para vocês é a vida de Paulo. Saulo era um soldado romano, ele perseguia os cristãos naquela época, e depois que ele teve um encontro com Jesus, Jesus virou para ele e falou: Saulo, por que me persegues? E quando ele viu que era Jesus, na mesma hora que ele teve aquele encontro, né, que Deus tocou o coração dele, ele já se arrependeu, né, dos seus pecados, e ele pediu perdão. Então, a partir dali, ele teve uma mudança de comportamento e ele foi um dos maiores apóstolos de Jesus nessa terra. Então, você pode pegar a vida de Paulo como exemplo. Eu quero terminar com vocês esse momento de reflexão lá em 1 João, capítulo 3. Eu te convido a ler todos os capítulos de 1 João, porque ele fala muito sobre isso, então esclareceu muito a minha mente e pode te ajudar também a entender esse assunto. Então vamos ler 1 João, capítulo 3, dos versos 3 ao 10. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Então aqui ele fala que quem permanece no pecado, na verdade, nunca viu e nem conheceu Jesus. Filhinhos, olha o amor, irmãos. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Então aqui fica bem claro, né, para a gente poder refletir nessa mensagem. Eu quero orar agora com você, fecha os seus olhos onde você estiver. Senhor, Pai amado, Pai querido, te agradeço por mais esse momento, por mais essa palavra, Senhor. Te agradeço pelo teu amor, pela tua salvação. Te agradeço, Senhor, porque não merecemos, mas o Senhor é tudo na nossa vida. O Senhor nos transforma a cada dia, o Senhor nos renova a nossa mente conforme a mente de Cristo, teu amado Filho. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que nos ajude a andar em obediência à tua palavra, Senhor, guardando a tua palavra em nossos corações com sinceridade, que possamos andar em retidão aqui nessa terra, que possamos dar um bom testemunho, Senhor, da tua graça, da tua obra, e que as pessoas possam ver e através do nosso testemunho se converter também, Senhor, e alcançar assim a salvação. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Eu te peço que abençoe o dia dessa pessoa que está aqui comigo, Senhor, que ela tenha um dia abençoado, que o Senhor abençoe toda a vida dela, a família dela, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo. Amém. Tenha um bom dia.